Gente, o título da minha pregação hoje está aí, a bicicleta de Deus, né? E é uma coisa que Deus foi trazendo ao meu coração já há algum tempo, tem mais de 2 anos, que essa ilustração, essa alegoria estava no meu coração, sobre a vida com Deus e a bicicleta. E eu tenho assim alguns laços afetivos com a bicicleta. Eu sempre gostei de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu já tinha 10, 12 anos por aí. Meus filhos não, Lucas e Davi, eles aprenderam a andar de bicicleta. O Davi tinha 3 anos, o Lucas tinha 2 anos e meio. E aprenderam rapidinho. Mas aí depois disso, quando eu me tornei adolescente, eu montava, desmontava minha bicicleta, eu pintava a bicicleta, fazia tudo com a minha bicicleta e andava muito de bicicleta. Depois eu não tive mais tempo. Mas é impressionante como é que a bicicleta é algo que, na verdade, é o meio de transporte mais usado no mundo inteiro. Porque ela pode te levar para qualquer lugar. Tem doido que atravessa o mundo de bicicleta. Então não há limites para quem tem bicicleta e tem disposição para andar de bicicleta. E Deus começou a gerar algo no meu coração sobre duas figuras ali importantes. A bicicleta, as 2 coisas que mais chamam a atenção de nós são as rodas. O quadro muda, tal, mas não tem uma bicicleta com a roda quadrada, também porque não seria roda, né, se fosse quadrada. Mas toda bicicleta tem 2 rodas e as rodas ocupam maior parte, né, da bicicleta. Tem aquela bicicleta troncha antiga, né, aquela da rodinha miudinha e a outra grandona, que deve ser desconfortável demais. E tem triciclo, mas triciclo é coisa para criança. Mas quando nós começamos a caminhar em Deus, nós começamos a aprender a andar de bicicleta. E para cada parte da bicicleta há uma interpretação, há um entendimento. Eu queria pedir o Caio, por gentileza, pede para o Caio trazer uma bicicleta aqui, por favor, Caio. O Caio foi ali pegar uma bicicleta, e aí com a bicicleta aqui nós vamos poder fazer as comparações. Mas abra sua Bíblia no Salmo 119, não fique com medo que nós não vamos ler ele todo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Papai, o pastor vai pregar sobre o Salmo 119, estamos ferrados. Glória a Deus. Aí, deixa o menino entrar com a bicicleta aí. Ai, uma salva de palmas para o ciclista, gente. Aê, rapaz, hein? Caio, eu quero ver se você é homem de botar essa bicicleta aqui. Duvido. Mas não precisa subir pedalando não. Aí, beleza. Maravilha. Então tá aí, gente, uma bicicleta. Ok. Bota aqui mais pertinho aqui pro tio poder. Aí, beleza. Joia, maravilha. Pronto. Aqui é um lugar bom para minha sogra sair de bicicleta, né? Já levava um tombo ali. Hein? Então, ô amor. Você tá aí, né? Beleza. Hã? Sortear a bicicleta, né? Então o que acontece, gente? Está aqui a bicicleta, a primeira parte que nós vamos falar é a roda da frente. A roda da frente ela é responsável pela direção. Claro que ela é controlada pelo guidão, mas ela é que dá a direção. Cadê o negocinho de disparar os... Está aqui, né? Então vamos ver então, gente, qual é o ensinamento que ela traz, né? A roda da frente é a palavra de Deus. Então, deixe-me abrir então a Bíblia aqui junto contigo. Nós veremos aqui a conexão. As 2 rodas é a palavra de Deus e a oração. E você vai entender por que a oração não vai na frente. Por que a palavra que vai na frente e a oração vai atrás. Cada uma tem seu papel. Nós vemos que o salmista Davi, ele dedicou o maior livro da Bíblia para 2 coisas. Para enaltecer o poder da palavra de Deus e também para falar para orações. A maior parte dos salmos não são apenas cânticos, eram cantados, mas eram orações. Se você lê os salmos, a partir do capítulo 3, depois vai o 4, depois vai uma sequência que é só oração. Senhor, cura-me, Senhor, livra-me, Senhor, olha os inimigos, Senhor, muda, derruba, Senhor, me posiciona, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me quebranto. A maioria é oração. E Davi dedicou o maior salmo do livro de Salmos em uma homenagem à palavra. Quase todos os versículos, talvez você não saiba disso, mas 98% dos versículos do Salmo 119 chamam a palavra de Deus de alguma palavra, de alguma forma. Por exemplo, vamos ler aqui só para fazer um teste.
Salmo 119, versículo 134. Olha aí, ó. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então, o Salmo 119 é um salmo dedicado, o maior capítulo da Bíblia é dedicado à própria Bíblia. Então nós vemos aqui uma conexão muito grande entre a oração e a palavra. E de que você não deve apenas ficar agarrado na oração, no monte, no reteté, sem palavra. Outros sabem tudo de palavra, mas não tem vida de oração. Aí é igual o Jô Soares. Já leu a Bíblia várias vezes. Mas por que ele não prega no programa dele? Porque ele não tem vida consagrada. E vão pedir para ele se consagrar e fazer jejum, que ele vai até emagrecer também. Então, vai ser bom para ele de qualquer maneira. O que o texto diz aqui, gente? Salmo 119, versículo 145. Eu clamo de todo o coração. Ou seja, ele está orando, falando da oração. Responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Falou da Bíblia. Clamo a ti, Senhor, na oração, e obedecerei aos teus estatutos. A Bíblia. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Oração. Na tua palavra, a Bíblia, eu coloquei a minha esperança. Então perceba que Davi, ele viveu muitas vitórias em Deus. Mas ele não viveu a vitória em Deus apenas porque ele conhecia a palavra, mas é porque ele tinha vida de oração. Hoje nós estamos gravando em um podcast, que tem um site aí que vai ser lançado brevemente, você vai gostar, chamado Ovelha Virtual. E é um site que ele vai ter muitos podcasts para você poder ouvir, desfrutar e tal. E hoje nós estamos falando sobre tentação, e a tentação mais forte que nós lemos no Novo Testamento foi a tentação de Jesus. E o que Jesus estava fazendo quando ele foi tentado e venceu? Ele estava jejuando. É claro que ele não estava só jejuando, ele estava orando. E quando Satanás veio tentá-lo, ele respondeu a Satanás baseado em quê? Na palavra. Então entenda que a oração e a palavra vai te levar a passear muito na bicicleta de Deus. Essas são as duas peças principais da bicicleta de Deus. Então o que ela faz? Dá direção, estabilidade. Nessa aqui principalmente, que tem uma molinha aqui, ela dá estabilidade. Você deve aprender a dominar esse guidão. Como é que eu faço? Fazendo leituras devocionais da Bíblia. Hoje você pode comprar um livrinho, Pão Diário, por apenas R$5. Você pode se inscrever em um devocional que tem da Harvard, se alguma coisa, para poder receber no seu e-mail, cara. Todo dia, meia-noite, eu durmo sempre depois de meia-noite. Então quando dá meia-noite, chega lá na minha caixa postal um devocional diário. E às vezes eu leio aqui na igreja, o do John Maxwell. Eu recebo o meu e-mail e leio. Então, além da minha leitura de Bíblia diária. Então você precisa aprender a dominar isso aqui, irmãos. Não adianta você saber pedalar, não adianta você ter força, não adianta a tua bicicleta ter um monte de recursos. Se você não tiver a direção que só a palavra de Deus dá, você não vai conseguir ir aonde Deus quer te levar. Então você precisa dominar isso, fazer a escola do discípulo, para se aprofundar cada vez mais. Que na verdade essa bicicleta, ela está falando sobre o seu tempo a sós com Deus. A bicicleta de Deus é o tempo a sós com Deus. E você precisa desenvolver na escola do discípulo. Fazer uma leitura sistemática, como muitas pessoas leem, e eu já li algumas vezes, de Gênesis, Apocalipse. Ou fazer como muitos estão fazendo, a leitura em ordem cronológica. Quantos ainda estão no grupo Ordem Cronológica? Levante a mão aí. Você que está lendo ou você que está com a leitura atrasada? Levante a mão aí, todo mundo. Quem faz parte, levante a mão, mesmo que esteja atrasado. Isso, não vai cair um raio em cima de você não. Glória a Deus. Glória a Deus não porque você está atrasado, mas glória a Deus porque você levantou a mão. Então, tem a leitura em ordem cronológica, tem a maneira de você ler o Novo Testamento, os Evangelhos primeiro, e depois você vai lendo as cartas do apóstolo Paulo. Existem várias maneiras de você se desenvolver. Agora, muitos dizem assim, eu fico impressionado com o conhecimento bíblico do Yuri. Eu também fico, sabe muito. Mas, amados, ele aprendeu da noite para o dia? Não. Ele foi pedalando, e como eu tive a oportunidade de ensinar meus filhos a andar de bicicleta, eles vão pedalando. O problema não é pedalar, o problema é segurar, é guiar a bicicleta. Que é impressionante que como ele já estava acostumado com triciclo, eu jurava que não ia ter problema com o guidão da bicicleta, mas tem. Porque o triciclo ele já está bem amarradinho, não tem como o cara cair do triciclo. Agora da bicicleta tem. E amados, você precisa antes de tudo conhecer a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a revelação de Deus para a tua vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a palavra verbo em português ficou verbo porque Jesus era homem e a palavra verbo é masculina. Mas na verdade no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não tem como você conhecer o propósito de Deus para a sua vida se você foge da palavra. Então, como você não tem a palavra, qualquer pessoa, qualquer coisa que te falarem que você achar mais interessante, você vai achar que aquilo é a verdade, porque você não conhece a verdade. A Vanessa trabalhou há muito tempo no banco e ela detectava nota falsa. Por quê? Porque ela trabalhava tanto com dinheiro verdadeiro, que quando batia uma falsa na mão dela, pelo tato ela já sabia. Então, como é que você vai saber que o ensinamento é mentiroso? É uma heresia? É alguma coisa para fraudar a palavra de Deus? Amado, isso é falta de conhecimento. Então nós precisamos desenvolver, buscar em Deus o conhecimento da palavra dele. Ah, pastor, não tenho tempo. Amado, você pode priorizar isso. Hoje, na verdade, eu não conheço ninguém com tempo sobrando. Todos nós temos dificuldade com o tempo, mas todos nós podemos ajustar o nosso tempo. Onde está a sua prioridade? Então nós podemos fazer isso, amados. Hoje tem aquele programa, o YouVersion, que alguém aqui conhece ou usa aquele programa YouVersion? Levante a sua mão aí. Pouquíssimos, né? Tem um site na internet, também um aplicativo para Android como iOS, chamado YouVersion, você versão, exatamente isso, .com. Você clica lá, tem a Bíblia em várias versões e na maioria delas tem um áudio. Vai lá, cara, clica no áudio e fica ouvindo a palavra de Deus. Ou fica lendo e o próprio software vai poder ler para você. É maravilhoso assim, demais da conta. Então hoje você não tem desculpa para dar de não conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu acho tão bonito, amado, quando a pessoa vem, até para poder questionar algo que eu falo. E a pessoa vem com um argumento sólido da palavra de Deus. Eu acho bonito. Aí, na verdade, o que a gente discute é como nós interpretamos uma coisa ou outra. Mas eu fico feliz quando o cara tem um conhecimento sólido da palavra de Deus. Só que hoje, muitas vezes, sem querer condenar ninguém, até mesmo eu estou aqui com o iPad, não estou com a minha Bíblia de papel, mas em casa eu tenho Bíblia de papel, no escritório eu tenho Bíblia de papel, e a minha Bíblia em ordem cronológica é de papel. Mas, irmãos, hoje o cara se converte e já não compra mais Bíblia, ele baixa um aplicativo. Aí Deus fala com ele algo na pregação, ele não tem como sublinhar, não tem como riscar, fazer uma anotação. E aí, cara, a sua Bíblia é o seu diário. Você tem que trazê-la, anotar, rabiscar, fazer setinha para cima, setinha para baixo, estrelinha, colorir, tudo para ter a tua Bíblia. Algo que seja a tua companheira, algo que vai marcar você. Então não tem problema, você está aqui no culto, abre aí o seu aplicativo, mas você não pode, amado, viver de aplicativo em aplicativo. Porque a palavra de Deus é um alimento. E você jamais baixaria no seu celular um aplicativo para encher a tua barriga. Clique aqui 10 vezes, fique satisfeito. Ai, tá bom, só 7 que eu estou de dieta. Não, você não ia aceitar um negócio desse. Por que no mundo espiritual a gente quer sempre atalho, né? Ah, é para que ajoelhar na hora da oração? É religiosidade, besteira. Eu vou orar em pé. Irmão, não é pecado. Mas acontece que você se ajoelhar é uma simbologia tão forte de humilhação. Eu me prostro diante de Deus, eu me ajoelho diante daquele que é grande. Isso é poderoso demais. Então você precisa desenvolver isso na sua vida, o amor pela palavra de Deus. A terra foi criada no poder da palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás na palavra, não foi no argumento, não foi na filosofia, não foi porque Jesus era mais inteligente que ninguém. Ele rebateu só na palavra. Quando você fica mergulhado na palavra, amados, você coloca um limite em Satanás e você sabe qual é a direção de Deus para a sua vida, amém? É uma coisa que eu digo assim muito para as pessoas. Eu agradeço a Deus por você que esteve orando pela palestra que eu fiz lá em Curitiba. Foi um sucesso, foi uma bênção, graças a Deus. Conforme tinha falado, vários líderes de grandes empresas entre as 500 maiores do Brasil, estiveram lá sendo representados. Mas uma coisa que eu coloquei e expus para as pessoas que estavam lá é o entendimento de quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, qualquer coisa que te falarem você vai acreditar e tua vida vai ser assim, como era a minha vida, na verdade, até os 35 anos. Eu dentro da igreja, caminhando, fazendo a obra de Deus, viajando, pregando, mas eu não sabia quem eu era em Deus.
Quando Deus falou, Domício, ó, você é esse cara aqui, essa é a tua identidade, eu te criei com esse propósito, e vai nessa reta aqui que esse é seu destino. Eu falei, quero ver quem é que vai me tirar do caminho que Deus preparou para mim. Nunca mais ninguém tirou, e nesse caminho eu prosperei para a glória de Deus, amém? Então quando você tem um foco, quando você sabe onde Deus quer te levar, e isso é dito na palavra de Deus, cara, quando Satanás vem, não, é o diabo querendo me tirar da reta, é ele querendo me distrair. Ele sabe que eu estou 40 dias de jejum, está querendo me oferecer pão. Satanás sabe qual é a sua necessidade, Satanás sabe qual é a sua vulnerabilidade. Por causa disso o cara diz, pô pastor, estou orando 3 anos aí pedindo a Deus uma serva maneira e tal. Não é serva cerveja não, é uma mocinha de Deus, né? O cara pedindo a Deus uma serva não rola, né? Então, eu estou pedindo a Deus uma serva de Deus, uma moça bonita, moça bacana e tal. Rapaz, quando o cara está direitinho, aí o capeta manda uma para atravessar o caminho dele. Ele, é de Deus, mas não é não, irmão. Aquilo não é pão, aquilo é pedra. É uma pedra que você vai transformar em pão, irmão. Dá muito trabalho. Então é melhor você esperar o pão que Deus vai mandar para você em nome de Jesus, amém? Quem está solteiro, diga para o Senhor, estou com fome. Então, mas não come pedra não, irmão, come pão só. E aí o que acontece? Satanás sempre vai te tentar. Aí depois o que ele fez? Para Satanás, vamos agora provar o seu limite. Você é o filho de Deus. Basta você pular daqui, que Deus vai estalar o dedo e vai sair um monte de anjos para poder te segurar. Aos teus anjos ele dará ordem para te guardar. Irmãos, se o diabo fosse como a maioria de nós, ele teria feito isso. Porque nós temos a mania de ir até o limite com Deus. Até o limite, até o limite. Irmão, para com isso. Você não precisa disso. A palavra de Deus não diz para você fazer isso. A palavra de Deus diz para você obedecer. E Jesus obedeceu. Por que Jesus obedeceu, amado? Porque ele sabia quem ele era e qual era o propósito dele. E a palavra de Deus sinalizava quem ele era e qual era o chamado na vida dele. Amém, minha gente? Então você precisa descobrir isso para a glória de Deus. Aí o namoro está impuro? Não, por que a gente não? Porque a palavra de Deus diz que o nosso namoro não pode ser impuro, cara. Então, ou você vai namorar comigo algemado, ou a gente vai fazer igual cadeia americana, botar um blindex, você fica de um lado e eu fico do outro, conversando pelo buraquinho. Ou então nós vamos na Universal arrancar a pomba gira do teu couro. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, filho, para esse namoro continuar. Ou não vai ter namoro. Porque a palavra de Deus diz que é assim. Amém, minha gente? E o grande lance da palavra de Deus é que a palavra de Deus nunca te fere, nunca te limita. A palavra de Deus nunca te aleja. Mas o pecado, a desobediência à palavra de Deus cria marcas na sua vida que você vai levar até morrer. Isso é terrível. O veredas cura, mas a cicatriz continua, irmão. Não vai doer nunca mais. Mas tem gente levando cicatriz na alma de bobeira, irmãos. Então não faça isso não. Siga a palavra de Deus, amém? Quantos vão começar a andar de bicicleta hoje? Diga glória a Deus. Mas a bicicleta, graças a Deus, não tem uma roda só, né, gente? Não é aquela de circo, né? O monociclo, aquilo deve ser difícil de se andar, né, irmão? Misericórdia. Ainda bem que Deus não manda a gente andar de monociclo. Deus nos deu uma bicicleta. Vamos lá agora então. A roda de trás é o que, gente? A oração. Está aqui a roda de trás. Ela está conectada ao nosso esforço, que é o pedal. Então, se você tirar a corrente daqui, meu irmão, você pode girar isso aqui a 500 mil por segundo, rotações por minuto, que não vai acontecer nada. Mas tem a corrente aqui, ó. Essa é a autêntica corrente de oração. Eu pessoal gosta de fazer corrente de oração, ó. Leva essa aqui para casa. Então, olha aqui, essa aqui é a autêntica corrente de oração, porque ela liga a sua disciplina, o seu desejo, o seu esforço para aquilo que realmente vai te mover. Porque não adianta você ser um teólogo, não adianta você saber grego, hebraico e aramaico, não adianta você saber a Septuaginta de cor, você tem que se mover no poder de Deus. Tem muitos líderes de célula que dão um estudo de célula que parece uma aula de teologia. Coisa maravilhosa. Glória a Deus, parabéns. Pastor, prepara o estudo, faça um monte de coisa. Eu prego, o povo anota, todo mundo gosta. Mas aquilo não gera transformação na vida de ninguém. Está aqui, irmão, está faltando poder. Está só na bicicleta, não tem poder. Você não pedala, vai para a oração. E fala, Deus, olha, eu não pude ir no culto, e eu vou assistir aqui agora no vídeo. Senhor, não permita que essa distância venha enfraquecer o meu entendimento da tua palavra.
Aí você vai lá, você vai pegar o estudo que você baixou na internet e anotar 3 vezes mais do que está no estudo. E vai falar: Deus, agora está aqui o estudo, Pai. Começa a preparar o coração do povo, que o coração deles esteja sintonizado naquilo que o Senhor tem para falar. E aí você vai ver que célula poderosa que você vai ter. Porque não adianta você ter uma roda só, você tem que ter a segunda roda. Então olha só, ela está conectada ao nosso esforço, está conectada à disciplina. Você tem que pedalar sempre. Ela nos move em poder, é uma coisa impressionante, amado, impressionante, que tudo começa aqui, ó. Tudo começa na disposição. Não adianta você ter isso aqui. Se você não tiver disposição para se mover, esse conjunto não vai sair do lugar. Tudo depende da tua fidelidade diante de Deus. Tudo depende de você falar: eu quero ser levado a outros lugares em Deus. Não adianta ter uma direção. Eu já tenho uma ideia de onde Deus quer me levar. Parabéns, já tem a direção. Mas, amado, falta o poder. O poder não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai ser mais um crente que fala de Bíblia e que cita um monte de versículo. Amado, você chega na cadeia, você junta lá aquele monte de traficante, assassino, pedófilo. Só você começar a falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ué? Você pega o violão e começa a cantar: alegrei-me quando me disseram. Vocês e todos os presos cantam: vamos, vamos à casa do Senhor. Foram criados na escola dominical. Só que, irmãos, só tinha a roda da frente. Não se moviam no poder, não pagaram o preço e moveram o pedal. Isso não é fácil, não. E aos pés do Senhor requer disciplina. E é todos os dias. Todos os dias. Talvez você está de longe, mas quem está mais perto está vendo aqui que essa bicicleta está cheia de poeira aqui, ó. Faltou disciplina no dono da bicicleta. Ou disciplina para andar ou disciplina para limpar. Mas alguma disciplina faltou. Então tem gente que é assim. Ah, tem tudo. Ah, eu tenho a Bíblia de estudo de tudo. Do Shed, do MacArthur, da mulher, do homem, a Bíblia do desviado. Eu tenho tudo. Você só não tem poder de Deus, só isso que está faltando. Esse teu conjunto está completo, irmão. A Bíblia, opa, boa direção, guidão excelente. Opa, a palavra, eu também tenho. Mas aí, irmão, cheio de poeira. Cheio de poeira. Inútil, não faz nada por Deus, não faz nada na obra de Deus. Não caminha em Deus, não ora, não paga o preço para viver a vida na presença de Deus. E isso aqui que eu acho tremendo, irmãos, que você sabe, isso aqui são os níveis de velocidade da bicicleta. Aqui tem três coroas e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 catracas. 6 catracas e uma mão suja de graxa. É o que temos nesta noite. Então, amados, são níveis de oração, níveis de poder de Deus. Nenhum triciclo de criança tem marchas. Mas bicicleta é uma coisa que já vai exigir um equilíbrio de você. E depois que você tem o equilíbrio, começa a dominar. Você tem o equilíbrio, tem a palavra, tem a oração. Aí você começa a desenvolver os níveis de velocidade, de comunhão. Pode ser que uma bicicleta tenha uma configuração tão desajeitada que você pedale daqui na saída de São Paulo e não aguente mais. Mas de repente, dependendo da bicicleta, dependendo do quadro da bicicleta, você pedala daqui até Nova Alvorada. Você vai chegar cansado. Mas cansado por causa do desgaste físico normal, não é porque a bicicleta te matou. E muitas vezes, amados, nós fazemos isso. Somos como meninos ainda, na igreja, adultos, jovens, andando com bicicletinha, de rodinha. A rodinha é só para começar, irmãos. Eu não consigo imaginar hoje, quando a gente morava num prédio aqui na Afonso Pena, tinha um menino de 12 anos, e que ele andava com uma bicicleta média, com rodinhas. E na época, os meus filhos tinham 4 e 5 anos e já andava sem rodinha. Que coisa constrangedora ver um menino de 12 anos andando com bicicleta de rodinha. Que coisa constrangedora é ver um crente que está na casa de Deus há tanto tempo andando de rodinha na comunhão com Deus. Porque senão ele cai para lá, senão ele cai para cá. Me segura, pastor, me segura. Imagina, irmão. Meu Deus. Imagina o Fogaça passeando em Deus com rodinha. Vai, Ronaldo, vai dormir, não me larga não que eu vou cair. E a gente empurrando o Fogaça. Graças a Deus que o Fogaça já sabe andar de bicicleta, já faz hora que ele está andando na bicicleta de Deus. Mas, irmãos, existem pessoas assim, sim ou não? Sim, irmãos. Mas nós negligenciamos isso. A nossa vida espiritual, nós estamos caminhando, e você não se desenvolve. Como eu estou aqui
há bastante tempo, tantas pessoas eu vi começando em Deus e hoje já rompem, começando na sua vida profissional e hoje já rompem, hoje já são respeitados, começando sua vida com Deus e hoje com calor missionário dentro dele. Estava vendo ali o Emanuel, fica de pé aí, Emanuel. Fica de pé, filho. Olha, o Emanuel está ali, gente, ele escreve uns artigos maravilhosos no Campo Grande News, é o melhor escritor daquele site, viu? Viu, Emanuel, eu não quero desprezar o Campo Grande News não, mas ele é tendencioso na área política, mas eu entro lá só para ler os seus artigos sobre finanças. E o Emanuel, ele foi meu adolescente, e eu vejo o artigo dele assim, sempre que eu posso eu comento alguma coisa, só para todo mundo saber o quanto Deus tem te estabelecido em nome de Jesus. Você tem que escrever um livro com seus artigos, viu, cara? E eu quero te ajudar e te apoiar nesse projeto em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do Emanuel, que já está andando sem rodinha na sua vida profissional. Então tem pessoas que são assim, não apenas na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida relacional. São meninos no relacionamento. Por quê? Porque não conhecem a maturidade da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre relacionamento. São meninos na área de finanças, porque não tem uma direção de Deus na sua vida financeira. São meninos na área ministerial, porque são inseguros. Segura aí, não solta não, não solta não. Que coisa, amado. O Senhor te criou. Existe uma etapa na sua vida em que você anda de rodinha. Existe uma etapa na vida da criança, nenhuma criança começa a andar sem rodinha. Deve até existir alguns casos, mas a maioria, o mais comum, é andar de rodinha. Mas, amado, chega um dia que você tira a rodinha de um lado. Aí a criança fica andando meio de lado assim, mas vai embora. Mas chega um dia, amado, você precisa ser liberto dessas rodinhas. E entender, está na hora de eu começar a levar a vida de oração a sério. Está na hora de eu começar a levar o meu TSD a sério. Começar a romper em Deus. Então quais são as rodinhas que você começa a usar? Em primeiro lugar, rodinhas saudáveis para te proteger, até que você tenha uma direção. Caderno de oração. Impressionante, né? Eu já disse para vocês, eu sou de origem assembleiana, e nas reuniões de oração que nós íamos, amado, todas as irmãs e muitos jovens tinham seu caderninho de oração. Quem aqui veio da Assembleia, levante sua mão aí. É verdade ou não é, irmão? O povo lá não tinha um caderno de oração? As irmãs, até falavam as irmãs de oração, as irmãs do coque, né? A minha mãe é daquela espécie lá. Então, o que acontece? A minha mãe é do coque mesmo, da pesada. E aí, o que acontece? As irmãzinhas de oração, a primeira coisa que falam, tem algum pedido de oração? Então me dá o nome aí que eu vou botar no meu caderno. Meu irmão, e pensa num caderno que vai para a presença de Deus. É coisa linda. A irmã pode até não entrar, mas o caderno vai na presença de Deus. Irmãos, o que é isso? Olha o apoio. Tem um rapaz aqui na igreja, o Pedro está aí? O Pedro de Missões? Ele está aí, sim ou não? Ali, por favor, Pedro, fica de pé aí que eu quero que o pessoal te conheça. O Pedro é lindão. O Pedro, ele tem, além dele ter uma memória que é uma coisa absurda, né? O Pedro, eu acho que o sobrenome dele deveria ser Google, né? Porque ele tem uma capacidade de armazenagem de informações, dados e tudo, que é uma coisa absurda. Mas o Pedro, ele não dispensa uma caderneta, uma anotação, que é... Aí, tá lá na mão dele. Coisa impressionante. Parabéns, Pedro. Pode se assentar aí, gente. Então, aplauda o Senhor pela vida do Pedro. Pedro é fera. O Pedro, ele tá na aula, né? Já me falaram. Quem foi que me falou? Foi alguém da supervisão do Lucas Dozan. Foi o Felipe, né? O Felipe da Andressa que falou. Olha lá. Olha, gente, na escola do discípulo tem desde gente bem simples, está começando a ler a Bíblia, até um cara lá que sabe a Bíblia inteira de cor, que é o Pedro, né? Então ele falou. E aí você está vendo, né? Que o Pedro, ele tem a memória privilegiada, ainda assim. E você sabe o que o Pedro me falou uma vez, gente? Eu prefiro um pequeno caderno, eu confio mais num pequeno caderno do que numa grande memória. Então, amados, aprenda a fazer isso. Andar com um caderninho de oração, o irmão pediu, ó, né, eu vou orar por você. Eu vou dar vontade de parar o irmão na rua. Como é que é meu nome? Não sei, tu falou que ia orar por mim, como é que sabia o nome? Mas Deus sabe. Então qual é meu pedido de oração? Deus sabe. Irmão, Deus sabe. Então você pega o caderno de oração e vai desenvolver, colocar seus projetos diante do Senhor. Se eu quero comprar uma casa, quantas vezes você ora por essa casa por dia? Quando eu me lembro, a cada 3 semanas eu oro. Legal, grande milagre vai acontecer, hein? Já pensou alguém orando por algum doente? Senhor, em nome de Jesus, cura o teu servo, Pai. E até a próxima terça-feira, em nome de Jesus, amém.
Aí uma semana depois, Senhor, hoje é terça-feira, eu me lembrei, por favor, pai, se lembra daquele pedido? Não, irmãos, é perseverar em oração, e o caderno vai te ajudar. Esse método que eu sempre compartilho, né, oração em ondas, começar a orar por você, pela sua família, pelo seu ambiente de trabalho, pelos seus vizinhos, sempre imaginando, a galera que vem sempre já me ouviu 10 vezes, mas tem que falar 11ª. Imaginando um lago, você joga uma pedrinha no meio e vai formando aqueles círculos concêntricos, e aí você imagina aquilo, sua oração. A minha vida, meu espírito, minha alma, meu corpo, minha saúde, minha família, a vida espiritual, emocional, relacional, intelectual, acadêmica, tudo isso da minha família, enfim, oração em ondas e temas diários. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de mover isso aqui, porque eu confundo todo dia. Irmãos, segunda-feira, ore pela sua família. Terça-feira, pelo seu trabalho. Quarta-feira, pelas suas finanças. Quinta-feira, cada dia da semana, não é que você só vai orar, você vai dar ênfase sobre uma área na sua vida. Vai chegar um tempo que você vai orar por tudo isso bastante, e aí a rodinha não vai precisar mais ser usada. Mas, amados, há um desejo de Deus de te fazer caminhar nessa bicicleta, dirigindo, né? A nossa vida é o quadro aqui, né? Onde elas estão conectadas, a vida de oração e a intimidade com a palavra de Deus. Existe quadro de alumínio, fibra de carbono, existe quadro de ferro. Para algumas pessoas a vida é muito dura, é muito pesada. Isso é um mistério, amado, que eu só não vou perguntar isso no céu quando eu chegar. Por que tem gente que tem a vida tão de boa e outros têm a vida tão pesada? Porque chega lá no céu eu vou ficar tão maravilhado com Deus que eu nem vou me lembrar de vida pesada de ninguém. Só vou ficar impressionado como é que eu cheguei aqui. Só isso que eu vou ficar impressionado. Mas, amado, tem pessoas que a gente olha. Não é que Deus é injusto, mas tem pessoas que passam por cada uma na vida, cada dificuldade. O Valdir está aí? Cadê o Valdir? Valdir não está aqui não, né? Mas o Valdir, ele está preparando para batismo uma mulher que tem 3 filhos com extrema deficiência. E mesmo assim eles querem ser batizados. Amado, poxa, se coloca no lugar de uma mulher que tem 3 filhos com deficiência. Que coisa terrível. Por que tem algumas pessoas assim, amado? Eu não tenho nenhum filho com deficiência. E essa mulher tem 3 filhos com deficiência. Por que essa mulher tem que ter um quadro de bicicleta de chumbo, enquanto a minha é de ferro, e outros têm uma vida que é um quadro de alumínio? Parece que tudo converge a favor dessa pessoa. Amado, eu não quero saber. O que eu sei é que independente do quadro ser de ferro, de alumínio, de fibra de carbono, o que eu sei é que eu tenho a palavra de Deus para me dirigir, e no poder da oração eu posso me mover em Deus em nome de Jesus. Entenda isso, é a oração que vai mudar o teu coração, o entendimento daquilo que Deus tem para você. E aí não adianta você que, então não ando mais de bicicleta. Tem gente que já desceu da bicicleta. Mas, amado, nessa noite Deus quer te desafiar novamente e te trazer de volta em nome do Senhor Jesus, amém? Para andar de bicicleta nós precisamos de quê, irmãos? Equilíbrio. Então o segredo está no equilíbrio. Mas ninguém se equilibra sozinho, irmãos. O equilíbrio está no treinamento. Quanto mais você buscar em Deus, mais equilibrado. Quanto mais você ora, mais você vê a importância na palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vê a importância da oração. Porque se Moisés não orasse, irmãos, o povo de Israel ia apagar. Se Davi não fosse um homem de oração, as coisas poderiam ser piores na vida dele. Então a vida de oração, Deus não criou a oração para mim e para você para nós nos tornarmos limitados, penitentes, com a nossa agenda carregada e sentindo culpa o tempo todo que nós não oramos tanto quanto as pessoas por aí dizem que oram. Não foi para isso que Deus criou a oração. Oração é uma conversa com Deus, é uma coisa simples. Você precisa buscar esse equilíbrio. É a conversa. Eu falei aqui que tem gente que acha que a oração boa é aquela que o cara se arrepia. Para com isso, irmão. Oração é uma conversa. Eu conversei com o Carlos ali agora na entrada, não foi, Carlos? Você se arrepiou, filho? Chorou? Tu não chorou na minha presença? Então, eu queria que chorasse, ia ser bacana, né? Poxa, falei com o pastor, ele estava tão cheio de Deus, eu fiquei quebrantado. Não, mas não, porque, amados, é uma conversa. E da mesma maneira você tem que aprender a falar direito na hora da oração. Que tem gente que entra na oração e fica com a cabeça meio noiada. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor Jesus, tua comida aqui, Senhor Jesus. Meu Deus.
Imagina o cara falar comigo, o Rafael, eu queria te falar, Rafael, que hoje, sabe, Rafael, amanhã, sabe, Rafael, você queria saber, Rafael, tens bonito, Rafael. Irmão, tu ia falar, esse cara tem algum problema. Tem crente não, que ele é bonzinho da cabeça, quando vai falar com Deus, e sabe também, né? Sabe Deus, o Senhor sabe, na tua presença, sabe. Amado, você fala assim com o seu chefe. Chega lá pro gerente para pedir financiamento. Tudo bem, sabe? Tem gente que já começa a oração falando sabe. Imagina você chegar pro gerente, sabe o que, meu filho? Não, que eu tenho uma empresa, sabe? E eu estava precisando, sabe, de um financiamento, sabe? Irmão, isso é coisa de quem não está pensando no que está falando, é verdade ou não é? Porque se com o gerente ele não fala assim e com Deus ele fala assim, é porque ele apertou o play para falar com Deus. E uma gravação muito mal feita, por sinal. Então, amado, aprenda a conversar com Deus bacana. Quando você estiver bravo, fale com Deus. Não é com braveza com Deus. E aí, Deus? Não, não é isso não, né? Que aí, não é que o raio vai cair, não. É que essa não é uma maneira elegante de falar com Deus. Mas, amado, expresse para Deus. Quando eu passei por um acidente no final do ano passado, irmãos, se Deus fosse um ser humano, seria a pior coisa que ele fez comigo. Porque eu estava indo para Dourados pregar e um cara me fechou, arrebentou, me trouxe um prejuízo, um troço maluco. E aí o próprio cara que me fechou acabou me dando uma carona até a rodoviária. E eu falei, não vou de ônibus, não vou de carro, mas vou de ônibus. Porque o que eu tenho que fazer lá, eu vou fazer, nem que seja de bicicleta. Mas aí, irmãos, eu fui daqui até Nova Alvorada, falando com Deus. Deus, de boa. Tanto tranqueira para bater carro. Pô, se eu vou bater logo no meu. Tudo bem, se eu estou indo fazendo uma coisa errada. Aí o Senhor manda alguém com um livramento. Agora eu estou lá de boa, Senhor. Eu orei, estou na minha casa de boa. Eu estava louvando a Deus, uma chuvinha gostosa. Eu amo chuva. Dirigindo o meu carro, acaba com tudo. Pô, Deus, brincadeira de mau gosto. Pô, se o Senhor está com mau humor, desconta em outro, não em mim. E eu fui assim, amado, conversando com Deus. Eu não afrontei Deus, não questionei, não pequei. Não falei nada, amado, mas Deus sabe o estado da minha alma. E se eu falasse para Deus, obrigado, Senhor, que eu poderia ter morrido. Isso é cinismo. Senhor, a questão não é que eu poderia ter morrido, eu poderia não ter batido também, né? Ué, mas isso é muito bonito, a gente falar, não, agradeça a Deus, né? Pô, você perdeu uma perna, mas tem outra, pô. Mas se eu tivesse 3 e perdesse uma, eu estava ganhando. Agora, pô, irmão, mas tem hora que Deus sabe que teu coração está assim, não adianta você fingir. Então, em relação à oração, você não precisa ficar amantíssimo Deus. Tem cara que tem até a voz fina, quando vai orar engrossa. E aí, pastor, beleza, pastor? Vamos lá na igreja, aí, legal. Chamar o irmão aqui para orar. Amantíssimo Deus e Pai, estamos na sua santa, poderosa, gloriosa e cremosa presença. Pra que isso, cara? Então você não precisa mudar a sua voz para falar com Deus, não, irmão. Fala do jeito que você fala, amém? É desse jeito. Então olha aí, não podemos priorizar uma roda só. Muitos leem a Bíblia, mas não oram. Muitos oram, mas não leem a Bíblia. A maturidade pode ser identificada pelo equilíbrio. Crentes maduros não precisam de rodinhas, amém? Então, amado, você precisa a partir de hoje se dispor. Pode ser que você está num nível espiritual, porque você não se dispôs a crescer, e você está andando de rodinha também, que não adianta, se o cara precisa de rodinha, dizer, a partir de hoje eu não uso mais rodinha. É igual o cara, né, que ele toma aquele remédio pesado, né, Gardenal, aquele negócio todo, aí vai na igreja, olha, irmão, não toma remédio nunca mais. Aí no outro dia o cara está aqui na igreja todo torto. Ei, pastor, eu não tomo mais. Ô, irmão, então toma o remédio e vem para a igreja de boa, irmão. Então não adianta você dar um passo de fé. É igual gente, a partir de hoje eu tiro a rodinha, vai se arrebentar. Aí vai vir para a igreja todo arrebentado. O que foi? Não, pastor, o senhor vai tirar a rodinha. Então, amado, não tira a rodinha não. Vai devagarinho, cuidando, trabalhando e deixando Deus trazer maturidade à sua vida. Mas tenha na tua mente que um dia você vai ser um velocista de bicicleta e vai caminhar na bicicleta de Deus, vai pedalar na bicicleta de Deus, e essa bicicleta vai te levar para um novo nível de conquista em nome do Senhor Jesus, amém? Isso aqui é muito sério, amado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo fato de eu era da Assembleia, e aí o meu pai me convidou a ir para uma outra igreja,
que meu pai era o pastor da minha igreja. E meu pai era assembleiano, eu tinha uma banda de rock. Como não ia caber as duas coisas junto, aí meu pai falou, meu filho, tem a igreja ali de um pastor amigo meu, ele também, os filhos dele têm a banda de rock, então tu vai para lá e congrega lá e deixa a minha igreja ficar em paz aqui. Falei, beleza. Aí é que eu pegava as músicas, tudo fazia introdução de rock and roll, né? Os guerreiros, sim. Faltava poucos irmãos da Assembleia fazer assim, né? Mas aí meu pai teve que acabar com essa coisa do cão, né? O rock. E aí depois disso, essa igreja que eu entrei, que era uma igreja tradicional, ela passou por um avivamento. E foi muito lindo, foi como um avivamento que nós estamos experimentando. A igreja transicionou, passou por um avivamento, não rachou. E foi um derramar de Deus, algo poderoso e sobrenatural. Depois, quando eu fui para Curitiba, não tinha dessa igreja, essa denominação, a congregacional, né? Congregação cristã, congregacional, que é uma igreja clássica, histórica, não tinha lá em Curitiba. E a Assembleia de Deus também não tinha um estilo que eu me acostumei. E como eu tinha muitos amigos da Quadrangular, eu comecei a frequentar a igreja Quadrangular durante 4 anos e tal. Aí depois eu vim para cá. E eu descobri que eu era batista e eu não sabia. Aí eu me ajustei com a doutrina, com a teologia. Falei, cara, tudo isso é o que eu sempre quis e entendi, beleza. Mas o que acontece, amados? Muitas vezes as pessoas oram, geralmente em grupos e fóruns da internet. É gente que sabe tudo de letra, mas não tem a percepção, não tem o discernimento que a oração é que traz. Por outro lado, tem um povo que só ora e não sabe validar a palavra de Deus. O que ele ouviu de um profeta, ele não sabe validar com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu já contei uma história, e isso não desmoraliza nenhum profeta. Eu creio em profeta. Hoje mesmo, na hora que eu estava entrando aqui, uma pessoa falou, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. E eu falei, me entrega depois do culto. E ela vai me entregar a palavra de Deus para a minha vida. Eu creio que Deus usa profetas, e principalmente quando o profeta tem vida séria diante de Deus. Aí eu ouço e recebo tudo. Mas teve um rapaz que ele estava num culto assim, que a gente tinha lá no Rio, e me deu vontade de abraçar o cara. Aí eu cheguei e chamei o cara, vem aqui, tal. Eu sabia que o nome dele, eu sabia qual era o nome dele. E eu falei, vem aqui, cara, eu queria te dar um abraço. Ele estava sentado lá atrás, que ele foi convidado por uma pessoa, mas ele não queria mais ir em igreja, que ele estava decepcionado com Deus, ele estava amargo com Deus. Eu abracei aquele cara, ele começou a chorar muito. Ele falou assim, olha, Deus está marcando algo novo na minha vida. E aí eu marquei de conversar depois com ele. Eu falei, cara, qual é a tua história que você... Eu sei que você é um cara crente, eu sei que você sabe tudo de Bíblia, um cara equilibrado emocionalmente. E ele falou, pastor, a minha história foi o seguinte, eu estava na AMAN e eu fiquei doente, Academia Militar das Agulhas Negras, e eu fiquei doente. Depois eu quis voltar para a AMAN, fiquei muito tempo licenciado e perdi algumas aulas, muitas aulas. Mas eu quis voltar para a AMAN. E meu advogado entrou na justiça e tal, mas acabou não conseguindo me reintegrar. E um dia que eu estava muito triste, uma pessoa chegou e falou comigo, olha, Deus está me dizendo, você está com uma farda de um oficial, e Deus vai te reintegrar, e parará, chegou e falou para o cara, irmão, que coisa impressionante. Aquilo ali entrou tão forte no coração do cara, que ele esqueceu que ele poderia sonhar outras coisas, ele esqueceu que ele era inteligente para ser um monte de coisa, e ele ficou com a mente dele, a alma dele aprisionada na palavra que aquela mulher deu, a tal ponto que algumas semanas depois ele acordava cedo, tomava banho, se barbeava e botava a farda dele, esperando a Kombi do quartel vir buscar ele. O cara ficou noiado por causa de uma palavra que pegou a vulnerabilidade dele. Então, amados, o que acontece? Duas coisas são muito sérias. Eu conheço um profeta lá no Rio, que eu não vou falar o nome dele, senão o povo vai querer procurar ele. Ele chega e fala assim, olha, Deus falou isso vai acontecer dia tal, lá para tal horas. Esse aí é peso pesado. Teve um cara, eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, ele foi lá em casa, o Bertelli, olhou para mim e para a Vanessa e falou assim, tem um menino aqui no teu ventre. A gente nem sabia que a Vanessa estava grávida, e a Vanessa estava grávida de um menino. Aliás, esse é o testemunho do menino, dos Estados Unidos. A gente tinha acabado de tirar o passaporte, nosso passaporte chegou, estava em cima da mesa. Uma outra vez ele foi na nossa casa e ele falou, Deus, você está achando que vai nos Estados Unidos só para tocar e voltar, né? Deus vai te levar para lá para você morar lá. Irmãos, 3 anos depois eu fui morar lá.
É um homem que ele tem uma intimidade meio diferenciada com Deus. E recentemente o pastor Jeder, que é o presidente do Conselho de Pastores de Dourados, esteve com ele lá em Florianópolis, numa conferência que teve de avivamento. E eles estavam hospedados na casa de um irmão que tinha um muro muito alto e um portão alto. E aí, quando eles chegaram em frente ao portão, eles falaram: e agora? Quem é que vai ligar para o irmão para ele poder vir abrir? E o Bertelli chegou e falou assim: não precisa incomodar ele não, que os anjos do Senhor vão abrir. E aí o portão abriu, eles entraram, depois o portão fechou sem ninguém apertar coisa nenhuma. Então é um homem dessa vibe. Então aí eu estou falando de profeta de Deus. Eu não levei o profeta na minha casa. Ele veio pregar na Quinta Gospel e ele foi na minha casa fazer um lanche. E lá ele entregou a palavra. Eu nunca saí da minha casa para poder buscar profecia. Ah, lá tem a irmã fulana de tal. Irmão, faz isso não se entregue a essa vulnerabilidade. Porque primeiro, essas pessoas podem desenvolver um ego muito forte, é natural. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com ela. E aí, poxa, as pessoas vêm na expectativa: eu não tenho nada de Deus, eu vou mandar qualquer nota. Aí manda aquelas profecias genéricas. Eu que vos digo agora, meu servo, eu estou vendo aquilo que você passou essa semana, mas eis que eu entrego o Xaramanai na sua mão. E quando o Decovasnai aconteceu, tu verás que eu sou o Denaias. Irmão, o que é deixar Anai, o que é Denai, o que é nada? Aí quer dizer, o cara que está com alguma necessidade, para o solteiro o que é? Vou te entregar o Denaia. O cara, opa, eu só não sabia que o nome disso era Denaia, né? O cara que está endividado, eis que vou te entregar a chave do Xarabanébia. Opa, não sabia que cofre é Xarabanébia. Irmão, aí o cara entrega, mas nas palavras-chave, aí ele manda o H. Aí você: Deus falou comigo. Deus falou contigo o quê? Que ele vai me entregar o Xarabanai. Bacana. Mas quando? Depois que o Covasnai aparecer no Denúbias. Irmão, por favor. A palavra de Deus é assim, sim ou não? Era assim que Deus falava com Moisés? Moisés, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar do Daranai lá. Não, tinha nome, é o faraó. Eu vou tirar meu povo daqui e vou levar para o Decantos Núbia. Era assim que Deus falava? Não. Terra que mana leite e mel. Tudo com Deus tem nome. Tem 3 pregações que eu não faço isso depois do vídeo que nós assistimos, o cara que mandava repetir. Mas diga para quem está do seu lado: Deus tem um nome para tudo. Diga: tua promessa tem nome. Amém? Outra coisa, amado, muito séria. Agora eu vou te dar uma tijolada. Eu vou falar e o Rafael vai pedir para vocês fecharem o olho para orar e eu vou sair fora, para vocês não me baterem. Irmãos, Deus só usa profeta quando você está impedido de ouvir a voz dele. Pronto, falei. Davi, Deus falava com Davi. Deus mandou Samuel ir lá na casa de Davi. Davi não estava. Daniel falou: enquanto ele não chegar, nós não nos sentaremos, porque Deus fala direto com você. Depois, quando Davi pecou com Betseba, ele cortou a comunhão dele com Deus. Aí quem que foi lá falar com ele, irmão? Natan. Se fosse ele, seria Nazul, né? Que ele trabalha na Azul. E o profeta chegou Natan. Então o que acontece, irmãos? Chegou o profeta Natan com cartão fidelidade azul, cartão fidelidade vermelho. Então, amado, o que acontece? O ministro de louvor Messias trabalha na Azul, né? O profeta trabalha na Natan. Então, amados, quando o profeta chegou no aeroporto de Jerusalém, ele foi falar com Davi. Amados, foi uma das poucas vezes. Por que o tempo todo Saul ficava esperando Samuel para falar com ele? Porque a gente vê lá nas entrelinhas o que Saul estava aprontando. Agora Davi não, amados. Foram poucas as intervenções do profeta na vida de Davi, porque Davi ouvia a voz de Deus. Então, se você, meu irmão, depende de profecia, de profetada, de profeta de beira de fogão, você está roubado. Você vai morrer de inanição e vai viver caindo de bicicleta. Amém? Observação número 1. Observação número 2. Ninguém é proibido de buscar a face de Deus, seja onde for. Amém? Sim ou não? Sim? Então, pastor, tem um grupo de irmãos da igreja que nós vamos junto com o líder, com o coordenador, com o pastor. Vamos no monte para orar. Irmão, inclusive leve meu nome.
Agora cuidado com quem você vai, porque às vezes a coisa, amado, acaba sendo manipulada. Eu sei porque direto eu vou em alguns lugares, eu digo, pastor, terminando o culto aqui, a gente vai lá no monte, quer ir lá para... Opa, tamo junto, irmão. Buscar a face de Deus é nós. Vou lá buscar. Amado, como eu fico feliz quando eu vou em alguns lugares e Deus se manifesta naquele lugar. Agora tem crente não que já vai lá para ver capim pegando fogo. Amado, tu é jumento para ir atrás de capim? Pelo amor de Deus, vai atrás da presença de Deus, irmão. Se o capim acender e pegar fogo, na verdade ele não pega fogo, né? Ele fica fluorescente. Mas irmãos, que mato atrás de capim, tá doido? Eu vou para lá, irmão, para me isolar, porque lá o celular não toca, lá ninguém me incomoda, e lá eu vou subir na presença do Senhor, amém? Inclusive a área da igreja está lá, irmão, tem 1 milhão de metros quadrados para você orar, ficar lá, passar a madrugada inteira na presença de Deus. Sinta-se livre, mas entenda isso e ande na bicicleta de Deus para a glória dele, amém? Irmãos, eu jurava que essa pregação ia durar só 15 minutos, mas acabou que eu tive que fazer. Saia daqui pedalando, compre a sua bike, mas ande sempre na bicicleta de Deus, amém? Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar. Eu vou fazer uma oração pelos crentes, e hoje o Rafael vai fazer o apelo, chamando aqueles que desejam ter uma nova experiência com o Senhor. Você que foi tocado por esta palavra, não é você que ficou emocionado não, você que ficou tocado por esta palavra, você que percebeu que essa palavra acendeu alguns alertas na sua vida, no teu coração, trouxe clareza, e você gostaria a partir de hoje fazer um acordo com Deus. Deus, a partir de hoje eu vou andar na tua bicicleta, Pai. Eu ando orando muito, lendo pouco a Bíblia, eu ando lendo a Bíblia e não ando orando. É engraçado, né, que cada um de nós tem uma dificuldade. Até eu, tem época na minha vida, até parece assim, até eu que sou santo, até eu que não sou ninguém, né? É engraçado, né? Aí eu falo com os mortais, aí para consolar os mortais eu digo, até eu sou um lixo. Irmãos, olha só, todos nós, até eu pelo fato de ser pastor, né, por ser melhor que ninguém não. Amado, que dificuldade que eu tenho de conjugar as duas coisas ao mesmo tempo. Tem época que a palavra de Deus me atrai, e eu consigo investir muito tempo na leitura da palavra, mas a oração, ó, só o básico. Aí eu não consigo sair do lugar, irmãos. Aí eu fico só aqui na direção, ó, só na direção, e a oração fica para lá. E tem época que eu começo a orar, pedalar. Eu sinto que Deus quer alguma coisa para mim. Cara, Deus está querendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Irmão, está faltando a roda da frente. Você está onde você está porque você não está pedalando na oração. Você está perdido porque está faltando a roda da frente na tua bicicleta. Amado, Deus não chamou você para ser palhaço, para ficar lá andando em monociclo. Você não é chimpanzé, você é um servo de Deus. Então Deus te chamou para andar de bicicleta. Você tem equilíbrio, você tem capacidade para andar na bicicleta de Deus e experimentar coisas novas na sua vida em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e peça ao Senhor para trazer esse duplo avivamento na sua vida. O avivamento da palavra, o avivamento da oração, o avivamento do quebrantamento. Deixe Deus trabalhar na tua vida e no teu coração. Eu tenho certeza que Deus quer te levar a um novo tempo, ao TSD. Essa bicicleta aqui é a Caloi, e a bicicleta de Deus, a marca dela é TSD. Tempo a sós com Deus. É isso que você procura, isso que você tem que procurar. Romper, crescer, experimentar novas coisas em Deus. As principais coisas que aconteceram na minha vida, amado, aconteceram como resposta de oração. Saiba disso. E quando Deus te der uma promessa, você vai validar essa promessa na palavra de Deus, e você vai ter certeza do lugar que você tem que ir. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, para nós, através de nós. Obrigado, Deus, porque nós não temos palavras para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrama, Deus, o teu Espírito. Derrama, Deus, a tua palavra sobre nós. Quebra de nós essa paralisia que nos impede de andar de bicicleta de Deus. Livra-nos, ó Deus, de toda a experiência negativa que temos experimentado, Pai. Todo trauma, Deus, que as pessoas passaram em igrejas, em lugares, regiões, situações. Tantos chegaram à nossa igreja e quantos saíram da nossa igreja magoados, feridos, desanimados espiritualmente, incapacitados de continuar pedalando. Mas nós pedimos que haja a tua restauração na motivação, na energia, na alegria dos teus filhos.
que eles possam, Deus, viver um novo tempo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós glorificamos, Pai, bendizemos o Teu nome em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, marca-nos para um novo tipo de avivamento, em nome do Senhor Jesus. Continue de pé, eu gostaria que você não saísse, são 9 horas ainda, eu queria que você não saísse para participar conosco desse desafio que o Rafael vai nos conduzir nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é transformadora. Eu queria que a igreja se colocasse em oração neste momento. O pastor Domício já nos conduziu à oração, o pastor Domício já orou com você. No decorrer dessa palavra, talvez você tenha se identificado. Talvez você é uma pessoa que veio aqui e falou assim: poxa vida, era essa vida que eu queria para mim. O que eu tenho a dizer para você é que você precisa de Jesus. Não adianta você tentar andar para uma direção, não adianta você tentar levar a sua vida conforme você acha, conforme os seus preceitos, conforme o seu entendimento. Nós precisamos ter uma vida direcionada pela palavra de Deus e alavancada pela oração. Nesse momento eu quero fazer um convite. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite, alguém que ouviu essa palavra, sentiu o Espírito Santo tocando ao seu coração, você sentiu algo diferente e você sentiu vontade de ter essa vida também. Quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite. Por favor, levante sua mão. Você que não consegue mais andar com as suas forças, você que identificou que precisa da palavra de Deus, você precisa orar, você precisa ter comunhão, intimidade com Deus. Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Levante a sua mão. Eu já vi você, pode abaixar a sua mão. Não dá para levar a vida com as nossas próprias forças. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, é muito mais fácil. Eu não estou falando aqui de você mudar de religião, não é isso. Entenda bem, não é isso. Você não vai mudar de igreja, mas você vai deixar Jesus tomar conta da sua vida. Mais alguém aqui quer deixar Jesus tomar conta da sua vida? Amém, eu já vi sua mão, já vi sua mão, já vi sua mão. Pode abaixar sua mão ali atrás também. O inimigo, ele tenta nos aprisionar. Nesse momento, talvez você esteja pensando assim: sabe, eu já tenho Deus no coração. Jesus, ele já comanda a minha vida, eu sei, eu vivo os meus princípios, eu sou uma pessoa boa. Não adianta você ser uma pessoa boa. Enquanto você estiver no controle da sua vida, enquanto você conduzir a sua vida na direção que você quer, que você entende, as coisas não vão mudar. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa de Jesus. Não é da primeira igreja batista, não é de uma igreja não é apenas vir na igreja batista, mas você precisa de Jesus. Mais alguém aqui essa noite que ainda não levantou a sua mão, você que entende a necessidade de conduzir a sua vida, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Mais alguém? Aqui desse lado, ninguém? Mais alguém aqui no meio? Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Às vezes passa, eu já vi sua mão, muito obrigado. Pode baixar sua mão. O tempo passa e a gente vem na igreja e nós, sabe, e falamos assim: não é importante isso, eu já entreguei. Deus já conduz a minha vida, não é esse símbolo, é só vou levantar a mão, vai mudar. Não é apenas você levantar a sua mão, mas é a sua decisão de mudar de vida. É a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus. Mais alguém aqui nessa noite? Essa é a última vez que eu vou perguntar. Mais alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Amém. Nós temos
passado por um processo aqui na igreja. E nós, pastores, temos ligado para todas as pessoas que têm entregue a sua vida para Jesus, para cuidar de vocês. Nós queremos não apenas que vocês façam parte de um grupo ou de uma massa, mas nós queremos cuidar de vocês. Então você que levantou a sua mão, vem aqui na frente para que nós possamos orar por você. Você que levantou a sua mão aqui no meio, aqui teve algumas pessoas, vem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir, gente. Muito bonito isso. Mais alguém que levantou a sua mão e não veio aqui na frente, ficou envergonhado. O pastor João Reis, quando ele pregou aqui, ele disse que naquele momento em que ele foi entregar a vida dele para Jesus, parecia que tinha uma pedra na perna dele. Quebra essa pedra agora, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O pastor Domício vai orar e depois nós vamos preencher um formulário. E eu e o pastor Domício vamos ligar para todos vocês, amanhã ainda, né? Até segunda no máximo, para convidar vocês para andar com a gente, para orarmos por vocês, para anotarmos o seu nome, perguntarmos o seu pedido de oração. Então agora eu queria que a igreja ficasse em pé, quem se assentou. Amém. Glória a Deus. Impõe as suas mãos, igreja, em sinal de bênção. Enquanto estivermos orando aqui, esteja abençoando. Aqui pode haver em nosso meio aqui na frente pessoas enfermas, pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas que estão tendo seus familiares bombardeados. Ore agora e peça a intervenção do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus. Ó Deus, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor cada vida, cada coração que está aqui, Deus, entregue diante de Ti, clamando a Deus por um novo tempo, por uma nova vida na vida deles em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela coragem de estar aqui. Obrigado pela disposição, Deus, de estar aqui. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida nesta hora, marcando para um novo tempo. Ó Deus, toda influência maligna, toda perturbação na alma, no coração e na mente, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos, Pai, que essas vidas sejam marcadas pelo Teu Espírito, Senhor. Que elas não saiam daqui apenas emocionadas e simpatizadas pela Tua palavra, mas que saiam transformadas pelo Teu poder na noite de hoje. Em nome de Jesus, Pai, marca esse novo tempo, Senhor, e batiza com Teu Espírito nesta hora em nome de Jesus, derramando os dons, fazendo algo poderoso e sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, Pai, colocamos diante do Senhor essas vidas e esses corações, Senhor. Intervenha nesta hora. Envia o Teu Espírito, Senhor, nesta hora, sobre esta vida, repreendendo todo o mal, jogando por terra toda a influência do maligno, tudo aquilo que Satanás tem tentado semear nesta mente, nesta vida, nós repreendemos e retiramos agora em nome de Jesus e declaramos que as trevas não têm mais poder sobre esta vida, para a glória do Teu nome, Senhor, que nós pedimos isso. Amém e amém. Antes de vocês voltarem a se sentar, a banda já pode subir. Eu gostaria que vocês sentassem aqui. Nós vamos preencher os dados de vocês, pegar o telefone, o contato, para que nós possamos ligar para vocês e cuidar de vocês, para que vocês não sumam da gente. Amém? Irmãos, só que alguns irmãos estavam falando comigo antes do culto, e antes do culto eu não pude atendê-los, mas ali atrás estão todos os livros meus, do pastor Márcio, lá de Curitiba. Você querendo comprar, investir na sua própria vida, aumentar a sua capacidade na bicicleta de Deus, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Antes da banda tocar, eu quero abençoar também a tua semana. Amém? Quantos querem ter uma semana abençoada? Diga glória a Deus. Amém. Então, enquanto eu estiver orando, coloque diante do Senhor todos os seus desafios para esta semana em nome de Jesus. Pai, esta semana será mais uma semana cheia de desafios para nós, cheia de gigantes, de decisões para tomar, palavras duras para falar e talvez palavras duras para ouvir.
Mas nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, vá à frente dos teus filhos, preparando o caminho para a glória do teu nome. Senhor Deus, nós pedimos também uma semana abençoada sobre a nossa cidade. Todo esse período de transição, do novo prefeito, da nova secretaria, dos novos profissionais, novos contratos. Muitos servos teus estão sendo estabelecidos em lugar de comando. Nós, ó Deus, amarramos a Satanás nesta hora em nome de Jesus. E todo o levante, muitas vezes é uma questão política, mas há muito um cisma religioso por causa dos teus servos que estão assumindo um novo papel. Ó Deus, que os teus filhos se posicionem, que eles glorifiquem o teu nome, ó Deus, onde eles estiverem. Livra os teus filhos de toda corrupção, de toda imoralidade, de todo roubo e qualquer comportamento que envergonhe, ó Deus, o teu nome, Senhor. Que eles sejam como Daniel e José, estabelecidos em lugares altos para honrar ao Senhor. Nós abençoamos o novo secretariado, os que já foram empossados e os que ainda serão. Nós colocamos diante do Senhor a nossa cidade. Abençoa a nossa cidade. Esse final de semana nós repreendemos todo espírito de violência, todo espírito maligno relacionado a alcoolismo, droga, briga, acidentes no trânsito. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que Campo Grande possa dormir em paz esta noite e na outra noite, e que na segunda-feira possamos saber que foi um final de semana de paz sobre a tua cidade. Derrama a tua bênção, espalha os teus anjos nos 4 cantos desta cidade, livrando e guardando o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.